Recentemente eu completei um ano morando na Bahia, mais especificamente na cidade de Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana de Salvador. Eu vim aqui para compartilhar um pouco de como tem sido essa experiência, como foi essa mudança para essa região de Salvador e trazer uma reflexão correlacionando um pouco as fases do luto de Kubler-Ross com essa minha mudança para a Bahia. Kubler-Ross foi uma psiquiatra suíça que se dedicou a estudar os efeitos psíquicos da face da morte, ou de encarar a morte, na mente humana. E ela definiu que o processo de luto é dividido em 5 fases, que são a negação, raiva, a negociação ou barganha, a depressão e consequente aceitação. E quando eu estava lendo sobre isso, eu percebi que é bem parecido com o que eu sinto e senti durante esse um ano morando aqui na Bahia. Eu gostaria de ressaltar que não é possível você fazer uma análise simplista sobre como é viver na Bahia e generalizar, porque a Bahia é muito grande, então é um estado bastante vasto, com bastante diversidade cultural, e tudo que eu falar aqui se resume a Salvador e região, baseado na minha vivência, comparando com uma pessoa que morou em outra cidade do Nordeste, em outra capital. Então, cada pessoa que for passar pela mesma experiência pode não ter a mesma experiência, se é que isso faz algum sentido, né? Outra coisa também que é bem controversa é falar de luto e falar de Bahia, porque a imagem que a gente tem da Bahia e de Salvador é completamente contrária a luto, a morte, a esse processo. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, é simplesmente uma coisa que aconteceu e acontece. E eu converso com algumas pessoas que são de fora também e moram aqui, vieram para cá recentemente. E há um ponto de similaridade. Então eu acredito que seja bastante válido pensar sobre, refletir e discutir sobre isso, para que a gente atinja um nível de autoconhecimento e compreensão que torne tanto o dia a dia aqui como o dia a dia na vida como um todo mais agradável e mais feliz. A imagem que a gente tem da Bahia é de festa, é de alegria, é de um povo muito receptivo, de comida muito boa. E muitos desses pontos são verdade, mas existem 2 Bahias. Uma Bahia para passear e uma Bahia para morar. E a realidade é que assim que você chega aqui, você percebe isso e passa simultaneamente pelos 2 primeiros processos do luto, a negação e a raiva. Aquele sentimento de por que eu fiz isso, o que eu fiz com a minha vida, por que eu vim morar aqui. Parece que eu tô de férias, que logo logo eu vou voltar para casa. E as próprias diferenças culturais que existem acabam causando um choque quando você chega. Porque aqui em Lauro de Freitas, por exemplo, as ruas são muito ruins. Tem muito buraco, tem alagamento quando chove, e isso causa um transtorno muito grande para a população todos os dias. Isso faz com que um trajeto curto se torne mais demorado, de qualquer forma mais longo, por conta da má qualidade das ruas. Outro ponto é o relevo, que também não ajuda, então a cidade não é plana e acaba que as ruas não seguem os quarteirões quadrados, as ruas são bem tortuosas e bem estreitas. Então, qualquer falha, qualquer coisa que der errado no processo, no trajeto, causa um congestionamento. E reforça mais ainda a demora. O trânsito aqui é bem ruim. Então as pessoas vão ficando impacientes e começam a se comportar de uma maneira defensiva / agressiva no trânsito.
e desrespeitam as leis de trânsito. Aqui, por exemplo, outro fator que é bem forte, as pessoas dirigem muito mal, não respeitam muito as regras de coletividade, cada um por si no trânsito. Quem chegar primeiro ganha. Rotatória, não existe preferencial de quem está na rotatória. Quem chegar primeiro e for mais corajoso é quem vai passar primeiro pela rotatória. Não tem muito essa de, eu tô na rotatória, então tô vindo pela esquerda, a preferência é minha. Isso não existe aqui, nem em Salvador, mas principalmente em Lauro de Freitas. Salvador também é muito plural e tem um outro ponto muito forte que a gente percebe quando chega aqui, que a desigualdade social é muito, mas muito grande. É maior que em outras regiões do Brasil. O que isso significa? É só questão de riqueza e pobreza? Não. É uma questão de prestação de serviços. O serviço bem prestado aqui, ele é um pouco superior, raramente, mas é um pouco superior a em outras regiões. Porém, o serviço mal prestado aqui é muito inferior a outras regiões. É um povo que tem uma má vontade mesmo de prestar o serviço. Parece que você não está pagando, parece que a pessoa não está tendo uma troca, parece que você está pedindo um favor, seja para uma fila, seja para organizar uma situação, ir num lugar fazer uma compra, fazer um reparo no seu carro, enfim. As pessoas realmente têm essa má vontade que também acabou me trazendo a reflexão sobre aquele estigma que existe do baiano fora da Bahia, de que o baiano é preguiçoso, e eu discordo totalmente. O baiano não é preguiçoso, só que existe muita gente aqui que tem má vontade para fazer o que tem que ser feito, que é função dele, e essas poucas pessoas, que são a minoria, acabam trazendo um grande impacto para a sociedade baiana como um todo. E por isso acaba criando esse estigma. É a mesma coisa do trânsito. A maioria dos motoristas baianos são bons motoristas, dirigem certo. Mas se você tem 5 motoristas ruins no seu trajeto, você vai sentir o trânsito horrível, principalmente pela infraestrutura que não é tão boa, as ruas estreitas, conforme eu já falei. E você vai passar por inconveniências, né? Mas é o que eu sempre falo quando me perguntam. A maioria das pessoas aqui é boa, é honesta e muito receptiva, muito calorosa, mas tem essa questão de que alguns poucos acabam impactando muito, porque é como você tem um bairro de 10 mil habitantes e tem uma gangue de 20 pessoas. Essas 20 pessoas conseguem colocar o terror no bairro e você tem uma sensação de insegurança muito grande, sendo que quase todo mundo é honesto. Aí quando chega a polícia acaba tendo que esculachar. Não estou dizendo que esse é o caso, porque eu não vivenciei isso aqui na Bahia, mas só para exemplificar como poucas pessoas conseguem ter um impacto muito grande na percepção que a gente tem do lugar que a gente está. Então, espero que fique bem claro que a minha visão do povo baiano é positiva, apesar de ter situações muito negativas, principalmente assim que você chega. Então, essas 2 primeiras fases, elas são bem fortes e elas existem. E, infelizmente, pode ser um pouco longa essa fase, né? Essas fases, na verdade. Para superar essas fases, é importante a gente se envolver em atividades locais e se familiarizar com esse novo ambiente que a gente está inserido, né? Então, visitar as praias, que tem praias muito belas, aproveitar e desfrutar da culinária local, que, na minha humilde opinião, a Bahia é muito superior ao restante do Brasil no quesito culinária. Os temperos daqui são muito variados, muito bons. Para quem gosta de comida apimentada como eu, tô no céu. Então, buscar coisas boas de uma experiência que momentaneamente não está sendo boa e entender que isso é uma fase, isso vai passar, e fazer sua parte para que isso passe, porque senão demora mais e acaba não passando, ou você acaba desistindo de estar aqui antes de aproveitar as coisas boas daqui e sai com experiência totalmente negativa de um lugar não totalmente negativo. Eu atualmente não estou ainda na fase de aceitação. Eu confesso que na minha autorreflexão,
Considero que estou na fase da barganha, porque tem algumas coisas que eu ainda não consigo assimilar em relação aos costumes, ao dia a dia. Eu ainda acho muito difícil você se deslocar 6 quilômetros em meia hora para fazer uma coisa rápida e não ser rápido. Mas devagarinho eu estou avançando e estou superando isso. Mas sim, depois disso vem a fase da barganha. Você fica naquela de querer visitar a família todo mês, que aí vai se sentir melhor. Ou então, se você fizer amigos aqui, você vai ficar bem. E de fato, tudo isso contribui para você se sentir melhor, mas você meio que está adiando o inevitável que seria encarar o lugar que você está, e isso vale para qualquer lugar, não só para Bahia. Mas encarar onde você está de mente aberta, né? Por exemplo, na primeira vez que eu vim na Bahia como turista, eu tive uma impressão também bem negativa, porque eu visitei a cidade velha, né? A cidade alta lá no Pelourinho e etc. E lá é bem bonito, os pontos turísticos daqui são bem bonitos. Mas o translado entre um ponto turístico e outro, você passa por lugares bem feios. Então eu saí daqui com a imagem de que a Bahia é feia. E falei pra todo mundo. Na segunda vez que eu vim como turista, foi o contrário. Eu já fui pra outra perna do V, que é Salvador, né? A perna nova. Foi pra Praia do Piatã. Visitei aquela região ali mais urbanizada e mais modernizada do litoral. E eu já achei muito bonito. Então daí eu já fiquei naquela, falei pra todo mundo que Salvador era feia, mas eu não conhecia esse outro lado. Então por isso que eu falo que não dá pra você generalizar por um pequeno recorte. Você tem que olhar como um todo. E isso me ajudou a vir com a mente mais aberta quando eu decidi vir morar aqui por tempo indefinido. E me ajudou também a superar mais rápido essas fases iniciais desse luto que eu nem sabia que eu ia vivenciar, né? Bom, como eu ainda não cheguei nessa parte de depressão, eu acho, mas eu ainda estou na fase de barganha, eu acredito que essa depressão ela se dê por saudade dos lugares que você viveu e cresceu, lugares que você está acostumado. Você sente falta de pessoas com quem você dividiu momentos muito legais, os seus hábitos, os lugares que você costumava ir que você não vai mais. E eu acho que isso não está direcionado só a morar em Salvador, morar na Bahia, mas eu acho que qualquer mudança vai acabar trazendo isso para você. Então, para superar, a questão é buscar novos hobbies, passar tempo com uma nova rede de apoio, construir essa nova rede de apoio no local que você está, ter autocuidado, se necessário fazer uma psicoterapia ou conversar com amigos, ou leitura filosófica também pode ajudar a encontrar essa paz e superar essa depressão, que não é a mesma coisa de depressão clínica. É só uma pequena fase que é momentânea. Eu não passei por isso ainda, então vou falar bem superficialmente para também, caso eu passe e seja totalmente diferente, eu venho aqui e compartilho o que rolou. E depois de tudo isso, vem a aceitação, né? E você começa a se sentir integrado à Bahia, a Lauro de Freitas. Você começa a ter aquela sensação de, tô gostando daqui, talvez eu fique mais tempo, talvez dê pra criar meus filhos aqui. Você encontra amigos, você começa a ter seus hábitos definidos, sua rotina, você começa a encontrar lugares que você gosta muito de ir e que você quer passar muito tempo indo, e que talvez se você for embora daqui você vai sentir muita saudade. Você começa a ter essa consciência de que mesmo que você vá embora, um pedaço de você vai ficar, da mesma forma que um pedaço de você ficou na sua terra natal ou no lugar que você morava anteriormente. E a questão é celebrar as pequenas vitórias, explorar ainda mais a cultura local da Bahia, que é muito vasta. Você pode passar 10, 15 anos, não dá para conhecer tudo. Só o Pelourinho tem diversas igrejas, diversos museus. E Pelourinho é um bairro, né? Tem muitos bairros aqui. Salvador é uma cidade muito antiga. A Bahia é o começo do Brasil, então tem muita cultura, muita coisa para conhecer.
muita experiência muito boa e acho que para concluir, tudo se trata de você focar no que é bom, focar no que é positivo, aceitar onde você está, mesmo que não seja um local bom, e eu não estou falando local de morada, mas um local psicológico, para que você saia desse local psicológico ruim e vá para um local psicológico bom, estando no mesmo lugar, que é a Bahia.